Olá, seja bem-vindo ao canal Made Most Plus. Eu sou aqui no alojamento U Malaman e na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da regulação renal de cálcio, fosfato e de magnésio. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da distribuição do cálcio nos líquidos corporais, da excreção renal do cálcio, da regulação desta excreção renal do cálcio, do fosfato e do magnésio. O cálcio faz parte do segundo grupo A dos metais alcalinos terrosos e pode ser ingerido pelo ser humano quando nos alimentamos principalmente de leite e seus derivados, porém pode ser encontrado nas sementes e em alguns vegetais. Este desempenha diversas funções no organismo, participando na contração muscular quando se une a troponina C e a calmodulina, expondo os locais ativos da actina, o que facilita a sua união com a cabeça da miosina e começando assim o processo de contração muscular. Também participa na coagulação sanguínea como o fator 4, o que ativa os outros fatores de coagulação. O cálcio participa na transmissão dos impulsos nervosos, estabilizando a membrana nervosa, fazendo com que não haja influxo de sódio para a membrana, causando assim a despolarização. E uma das grandes funções do cálcio é a sua participação na mineralização dos ossos e dentes, na forma combinada com fosfato e o grupo hidroxila, formando o composto hidroxiapatita, que é um principal constituinte da matriz óssea. Vejamos agora a distribuição de cálcio no organismo. Quase todo o cálcio do corpo está armazenado no osso, cerca de 99%. E cerca de 1% encontra-se no líquido intracelular e nas organelas celulares. Apenas 0,1% do cálcio encontra-se no líquido extracelular. Assim, o osso atua como reservatório para o armazenamento e fonte de cálcio em casos de necessidade. A concentração de cálcio no líquido extracelular geralmente é de 2,4 milimols por litro, ou seja, 9,4 miligramas por decilitro. E é essa concentração de cálcio no líquido extracelular que está sujeita à regulação. E dessa concentração de 2,4 milimols por litro, cerca de 50% do cálcio está na forma ionizada, que é a forma biologicamente ativa nas membranas celulares. O restante está ligado a proteínas plasmáticas, cerca de 41%, ou complexada na forma não ionizada, com íons como citrato e o íon fosfato. Assim como outras substâncias, a ingestão de cálcio deve ser equilibrada com a perda efetiva de cálcio a longo prazo. E diferente dos íons cloretos e íons sódio, grande parte da excreção de cálcio ocorre pelas fezes e não pela urina. A ingestão normal do cálcio oscila em torno de 1000 mg por dia, com uma excreção nas fezes de 900 mg e apenas 100 mg é excretada pela urina. Em alguns casos, a excreção fecal pode ser maior que a ingestão de cálcio. Isso ocorre devido a uma secreção intestinal adicional de cálcio a nível do trato gastrointestinal. Dessa forma, o trato gastrointestinal e os mecanismos reguladores que influenciam na absorção e secreção de cálcio são importantes na homeostasia de cálcio no líquido extracelular. Até aqui percebemos que a forma ionizada do cálcio é a forma sujeita ao controle da sua concentração no líquido extracelular. Desta feita, quando a concentração da forma ionizada do cálcio no plasma diminui para menos de 6 mg por decilitro, considera-se uma situação de hipocalcemia. E quando a concentração do cálcio iônico está acima de 12 mg por decilitro, estamos numa situação de hipercalcemia. Alterações na concentração de íons hidrogênio no plasma podem influenciar no grau de ligação do cálcio com as proteínas plasmáticas. Assim, em situações de acidose em que ocorre um aumento da concentração de íons hidrogênio no plasma, ocorre uma diminuição da ligação do cálcio às proteínas plasmáticas. Essa diminuição da ligação do cálcio às proteínas plasmáticas irá fazer com que este excesso de cálcio que não se ligou às proteínas plasmáticas possa estar em grandes concentrações no plasma, levando assim a situações de hipercalcemia. O oposto ocorre em situações de alcalose
alcalose, em que temos diminuição da concentração de íons hidrogênio no plasma. Isto faz com que haja um aumento na ligação do cálcio iônico às proteínas plasmáticas. Este aumento da ligação do cálcio a proteínas plasmáticas diminui a concentração de cálcio iônico no plasma, levando a situações de hipocalcemia. Em suma, em situações de alcalose temos diminuição da concentração de cálcio iônico no plasma, e em situações de acidose temos um aumento de cálcio iônico no plasma. Nesta tabela podemos ver as alterações que ocorrem em situações de hipo e hipercalcemia. Como vimos, uma das funções do cálcio é de participar na contração muscular e a outra é de estabilização da membrana nervosa. Esta estabilização da membrana nervosa é dada graças à ligação do cálcio aos canais de sódio. Essa ligação do cálcio aos canais de sódio impede o influxo de sódio para o interior da membrana, impedindo assim a despolarização exagerada da membrana nervosa. Em situações de hipocalcemia, não temos cálcio suficiente para impedir o influxo de sódio para o interior da membrana nervosa, daí que temos uma excitabilidade das células nervosas e das células musculares, o que leva a contrações musculares espásticas denominadas de tetania, e como ocorre em situações de hipocalcemia, denominamos de tetania hipocalcêmica. Outra situação que pode acontecer é o distúrbio na coagulação, visto que o cálcio participa na coagulação sanguínea, ativando os fatores de coagulação. Em situações de hipercalcemia ocorre o oposto. O cálcio deprime a estabilidade das junções neuromusculares, assim como também pode levar a situações de arritmia cardíaca, falta de apetite e obstipação intestinal por déficit na motilidade gastrointestinal. Porém, para que estas situações não ocorram, o cálcio é controlado estritamente para que se mantenha dentro das faixas normais. E o principal regulador da concentração iônica do cálcio no líquido extracelular é o parato-hormônio, ou seja, o PTH. O parato-hormônio regula a concentração plasmática do cálcio por meio de 3 efeitos básicos. Ele estimula a liberação óssea de cálcio, promove a ativação da vitamina D, o que aumenta a absorção intestinal do cálcio. E por fim, ele aumenta diretamente a reabsorção de cálcio nos túbulos renais. E como vimos, os ossos são um grande reservatório de cálcio com cerca de 99% do cálcio. Assim, o PTH apresenta 2 efeitos para mobilizar o cálcio a nível dos ossos. O primeiro efeito a nível dos ossos ocorre numa fase rápida, que inicia em minutos e aumenta até em algumas horas. Essa primeira fase consiste na ativação das células ósseas já existentes, principalmente os osteócitos, para poderem promover a liberação de cálcio. A segunda fase é uma fase mais lenta, que leva alguns dias ou até semanas para o seu pleno desenvolvimento. Isto através da proliferação dos osteoclastos, ou seja, o PTH aumenta a atividade dos osteoclastos e desta feita os osteoclastos aumentam a liberação óssea de cálcio, aumentando o efluxo de cálcio do osso para a corrente sanguínea e assim aumentar a concentração de cálcio a nível do sangue. Assim, em níveis baixos de cálcio no plasma, as glândulas paratiroides são diretamente estimuladas, o que promove a secreção de hormônio paratiroide, que atua diretamente nos ossos, aumentando a liberação de cálcio para a corrente sanguínea. Desta forma, a regulação diária da concentração de íons cálcio é mediada em grande parte pelo parato-hormônio sobre a reabsorção óssea. Vejamos agora como ocorre o controle da excreção de cálcio pelos rins. O cálcio a nível dos rins ele é filtrado e reabsorvido, mas não é secretado. Assim, a excreção é igual à porção de cálcio que é filtrada menos a parte do cálcio que é reabsorvida. Apenas 60% do cálcio plasmático, ou seja, do cálcio ionizado, pode ser filtrado pelos rins. Normalmente, do filtrado glomerular, cerca de 99% é reabsorvido a nível dos túbulos renais, com uma excreção apenas de 1%.
Cerca de 65% do cálcio é reabsorvido no túbulo proximal, 25 a 30% na alça de L e cerca de 4 a 9% do cálcio filtrado é reabsorvido nos túbulos distais e coletores. O padrão de reabsorção do cálcio é semelhante ao padrão de reabsorção do sódio. A excreção ela é ajustada para atender às necessidades, aumentando e diminuindo em função da ingestão. Olhamos agora para a reabsorção tubular de cálcio a nível do túbulo proximal, alça de L e túbulo distal. A nível do túbulo proximal, grande parte do cálcio é reabsorvido por via paracelular dissolvido em água e apenas 20% do cálcio é reabsorvido por via transcelular em duas etapas. A primeira etapa consiste na difusão do cálcio através da membrana luminal para o interior da célula, dependente do gradiente eletroquímico. E este cálcio sai para o interstício a nível da membrana basolateral por transportadores. Um dos transportadores é através da bomba cálcio-ATPase e o outro mecanismo é o contratransporte de sódio e cálcio. Já a nível da alça de L, a reabsorção do cálcio é restrita à porção ascendente espessa da alça de L, onde metade do cálcio é reabsorvida por via paracelular por difusão passiva devido à pequena carga positiva no lúmen em relação ao interstício. E o restante é reabsorvido por via transcelular estimulado pelo hormônio paratormônio. E no túbulo distal, a reabsorção é unicamente por transportativo, ou seja, não apresenta a reabsorção paracelular através das junções comunicantes das células epiteliais tubulares. Desta feita, a reabsorção a nível da membrana luminal é semelhante à alça de L através dos canais de cálcio. E a reabsorção na membrana basolateral ocorre pela bomba de cálcio-ATPase e pelo contratransportador sódio e cálcio. Um aspecto importante é que a reabsorção a nível da alça de L e do túbulo distal é estimulado pelo paratormônio, assim também como é estimulado pela vitamina D e pela calcitonina. Vejamos agora os fatores que regulam a reabsorção tubular de cálcio. Um dos principais reguladores do cálcio é o paratormônio, que estimula a reabsorção de cálcio nas alças ascendentes espessas e nos túbulos distais. Contudo, o túbulo proximal é independente ao estímulo do PTH. Assim, um aumento no volume do líquido extracelular, assim como o aumento da pressão sanguínea, diminui a reabsorção proximal de sódio e água devido ao aumento do fluxo tubular. Também ocorre uma redução na reabsorção de cálcio, aumentando assim a sua excreção. O oposto ocorre em situações de volume do líquido extracelular, assim como da diminuição da pressão sanguínea, em que ocorre também diminuição da excreção de cálcio. O outro fator que regula a reabsorção tubular de cálcio é a concentração plasmática do fosfato, que no seu aumento estimula a secreção de paratormônio e aumenta a reabsorção de cálcio, fazendo assim com que haja uma diminuição da excreção renal do cálcio. O oposto ocorre em situações de diminuição da concentração do fosfato plasmático. A reabsorção de cálcio é inibida pela acidose metabólica e estimulada pela alcalose metabólica, ou seja, a acidose aumenta a excreção de cálcio e a alcalose diminui a excreção de cálcio. Os efeitos dos íons hidrogênio na excreção de cálcio têm origem nas variações da reabsorção do cálcio a nível do túbulo distal. Passemos agora para a regulação renal do fosfato a nível do líquido extracelular. A excreção renal do fosfato é controlada primariamente pelo mecanismo de extravasamento, visto que os túbulos renais apresentam um transporte máximo normal para a reabsorção de fosfato de cerca de 0,1 mmol por minuto. Desta forma, quando existe quantidade inferior a 0,1 mmol por minuto de fosfato no filtrado glomerular, basicamente todo o fosfato filtrado é reabsorvido. Mas, se a quantidade for superior a 0,1 mmol por minuto, o excesso de fosfato é excretado. As principais fontes de fosfato para o organismo são os derivados de leite e a carne.
O fosfato no organismo participa das seguintes funções: na mineralização dos ossos e dentes, em combinação com o cálcio e o grupo hidroxila, formando a hidroxiapatita, que é componente importante da matriz óssea. Também funciona como reserva de energia na forma de adenosina trifosfato ou de fosfocreatina e também participa como segundo mensageiro. Do fosfato filtrado, cerca de 75 a 85% deste é reabsorvido a nível do túbulo proximal por via transcelular pelo cotransportador sódio-fosfato e sai pela membrana basolateral, provavelmente pelo mecanismo de contratransporte, no qual o fosfato é trocado por um ânion. E 10% do fosfato é reabsorvido a nível do túbulo distal. E frações diminutas de fosfato são reabsorvidas a nível da alça de L e dos túbulos e ductos coletores. Apenas cerca de 10% do fosfato é excretado. A dieta pobre em fosfato pode aumentar com o tempo o transporte reabsortivo máximo e reduzir a tendência do fosfato transbordar para a urina. O paratormônio pode participar significativamente na regulação da concentração de fosfato por diminuir a liberação óssea de fosfato, lançando assim grandes quantidades de íons de fosfato do líquido extracelular para o osso, assim como pode diminuir a reabsorção tubular renal de fosfato, diminuindo o transporte máximo reabsortivo de fosfato pelos túbulos renais, ocorrendo assim perda de maior proporção de fosfato na urina. E como podemos ver, o fosfato é antagônico do cálcio. Assim, na liberação de paratormônio, aumentamos as concentrações de cálcio a nível plasmático e diminuímos as concentrações de fosfato. Ou seja, o fosfato é mobilizado para os ossos, enquanto que o cálcio é mobilizado dos ossos para o sangue em situações em que há aumento da secreção de paratormônio. Assim, sempre que o paratormônio plasmático aumentar, ocorre diminuição da reabsorção tubular do fosfato e maior excreção de fosfato pela urina. Vejamos agora como ocorre o controle da excreção renal e da concentração no líquido extracelular do magnésio. Ou seja, vamos falar agora da regulação renal do magnésio a nível do líquido extracelular. Mais da metade do magnésio está armazenado nos ossos e todo o restante fica nas células. Ou seja, mais de 99% do magnésio encontra-se no osso e no líquido intracelular. Apenas menos de 1% encontra-se no líquido extracelular, com uma concentração plasmática em torno de 1,8 miliequivalentes por litro. E desta concentração, mais da metade encontra-se ligado a proteínas plasmáticas e a forma ionizada, que é a forma biologicamente ativa, gira em torno de 0,8 miliequivalentes por litro. A nível do organismo, o magnésio participa na mineralização dos ossos e dos dentes. Porém, o seu maior destaque vai na sua participação em vários processos bioquímicos, principalmente na ativação enzimática. Daí que a sua concentração deve ser estritamente regulada. E essa regulação é feita pela variação na reabsorção tubular do magnésio. A alça de L é o principal local de reabsorção do magnésio, reabsorvendo cerca de 60% do magnésio filtrado. O túbulo proximal reabsorve apenas cerca de 25% e os restantes 5% são reabsorvidos a nível dos túbulos e ductos coletores. Normalmente, os rins excretam cerca de 10 a 15% do magnésio filtrado, podendo aumentar no excesso ou diminuir para quase zero em situações de depleção de magnésio a nível plasmático. Os mecanismos reguladores para a excreção do magnésio são bem compreendidos, mas os seguintes distúrbios causam o aumento da sua excreção, como é o caso da concentração elevada do magnésio a nível do líquido extracelular, a expansão do volume extracelular e o aumento da concentração de cálcio no líquido extracelular. Todos esses aumentam a excreção renal do magnésio.
Chegado até aqui, percebemos que o cálcio participa de diversas funções homeostáticas, tendo uma concentração plasmática de 9,4 mg por decilitro. Valores acima ou abaixo dessa concentração podem nos levar a situações de hipo ou hipercalcemia. Os íons hidrogênio a nível plasmático influenciam na ligação do cálcio iônico às proteínas plasmáticas. Assim, situações de alcalose aumentam a ligação do cálcio às proteínas plasmáticas e em situações de acidose temos diminuição da ligação de cálcio às proteínas plasmáticas, levando-nos a situações de hipo ou hipercalcemia, respectivamente. O principal regulador da concentração de cálcio plasmático é o parato-hormônio. E quanto ao fosfato, vimos que o seu controle é pelo mecanismo de extravasamento, ou seja, aumentando a sua excreção em situações de excesso e diminuindo a sua excreção em situações de depleção. E o parato-hormônio pode diminuir a reabsorção tubular de fosfato, aumentando a sua excreção a nível da urina. O magnésio é regulado pela variação na reabsorção a nível da alça de L e que aumentos da concentração de magnésio, cálcio e do volume no líquido extracelular são mecanismos reguladores que aumentam a excreção do magnésio. Para essa aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 30. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima aula.